Oi, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho. Hoje a gente vai fundo numa história curta, uma ficção chamada Tupinambá. O protagonista é o Ricardo, 27 anos, sabe? Um cara que vive no luxo, bancado pelos pais. Muita festa, carrão, grana. E o texto diz que ele usa isso tudo para, digamos, compensar outras inseguranças. Nossa missão aqui é desvendar os pontos-chave dessa história, que começa de um jeito e, olha, termina de outro bem inesperado. Vamos lá? Vamos sim! É uma história que, de fato, ela mergulha bem rápido em temas como superficialidade, né? E também nas dinâmicas de poder, principalmente nas relações. E guarda uma virada, nossa, bem sombria. É ficção, claro, mas trabalha com os elementos que provocam, sabe? Exploram muito esse contraste entre a aparência e o que está escondido. Exatamente. E a coisa começa a esquentar numa festa, onde o Ricardo conhece a Samantha. A descrição dela é forte no conto. Cabelo preto, longo, lábios carnudos, uma tatuagem tribal no braço. Chama atenção. Mas o ponto principal, eu acho, é que ela meio que vira o jogo ali na hora. Ele está acostumado a comandar, né? E de repente ele se vê meio envolvido por ela. Ela com os sorrisos descritos como maliciosos, cheia de mistério. E essa inversão de poder, olha, é o primeiro grande sinal de alerta ali na história. O Ricardo, ele funciona naquela lógica de que status, dinheiro, compra controle, compra atenção, né? E essa Samantha simplesmente parece que não joga esse jogo. A confiança dela, essa coisa enigmática, não só atrai ele, mas desestabiliza. Esse malicioso no sorriso não parece à toa, sugere uma intenção ali, sabe? Um desafio direto para ele. Faz sentido. E essa confiança dele é toda baseada no superficial, né? O texto deixa isso claro. O luxo como muleta. Então, quando ela não reage como ele espera, quando ela parece imune a esse show dele, atinge bem ali, na ferida. Aí tem a cena da dança, a atenção aumenta. Ela provoca, é sensual, mas ao mesmo tempo ela recua. Nega os avanços dele de um jeito sutil. É um jogo, né? É um jogo claro de poder. Só que as regras parecem ser as dela, né? Ele acha que está no comando da situação, mas talvez desde o início ele já seja a caça. E isso tudo leva ao convite para jantar na casa dela. E o apartamento dela, segundo a descrição, é diferente. Decorado com artefatos indígenas, uma atmosfera meio peculiar, diz o texto. É aí que a coisa fica realmente interessante. Essa decoração não está ali por acaso, né? De jeito nenhum. É uma peça fundamental. Amarra o título Tupinambá com a trama toda. Funciona como um prenúncio bem claro. E talvez até com um subtexto, sabe? Essa imersão em algo tribal, ancestral, no meio do urbano, pode sugerir um choque de mundos, talvez. Ou uma espécie de justiça primitiva se impondo sobre a superficialidade que o Ricardo representa. Fica a pergunta, o que significa essa estética tupinambá ali, além do óbvio perigo que está vendo? Uma pergunta que a história responde de um jeito, nossa, brutal. O clímax é rápido, direto. Ricardo aceita um vinho que a Samantha oferece. Normal, né? Mas logo depois ele começa a se sentir confuso, tonto. A visão escurece. E aí ele acorda e a cena é puro terror. Ele está paralisado, consciente, mas imóvel, em cima de uma mesa na cozinha dela. E nesse momento vem a revelação da Samantha. Terrível! O vinho estava batizado com o veneno tupinambá. E a crueldade desse veneno específico, como a narrativa explica, é que ele causa uma paralisia total dos músculos. Mas a pessoa continua consciente e continua sentindo dor. A vítima vira um espectador imóvel do próprio fim. Se a gente olha o quadro geral, é a destruição completa daquele controle todo que o Ricardo valorizava tanto. O terror é absoluto ali, físico e, psicológico também. Ele que usava o poder do dinheiro para se sentir seguro, para dominar, é reduzido a nada. Um objeto impotente. Exato! A inversão de papéis não podia ser mais radical. O predador vira presa, e de uma forma que ataca não só o corpo, mas a própria ideia que ele tinha de controle.
A narrativa usa essa virada para chocar, claro, mas também para comentar sobre como esse poder baseado em aparência é frágil, né? Resumido então o percurso, a gente acompanha o Ricardo saindo daquela zona de conforto, do luxo, do controle aparente, passa pelo encontro com a Samantha que já desestabiliza tudo, até a queda final, na vulnerabilidade total, no terror puro. Então o que fica disso tudo? É um conto bem sombrio, né? Sobre aparências que enganam, sobre como o poder pode mudar de mãos e como as consequências de um estilo de vida assim, meio predatório, podem voltar de forma bem literal e inesperada. Para fechar, um pensamento que a própria história meio que joga para a gente refletir. Se o Ricardo usava a riqueza quase como uma extensão do corpo, né, para compensar inseguranças, para atrair interesse de um jeito meio transacional, o que esse final tão visceral nas mãos dessa Samantha, que também tem lá o seu código implacável, o que isso pode sugerir? Sobre a natureza talvez distorcida do desejo, do poder, dos valores que essa ficção específica decidiu mostrar. Ficaria a reflexão sobre essa rede complexa de motivações e consequências.